Olá pessoal do canal What Entretenimentos, como é que vocês estão? Hoje, aqui no canal What, a gente abre oficialmente a nova playlist Memórias em Cartaz. E para começar, vamos falar de um ícone da música brasileira, o galã da voz, Aguinaldo Raiol. Mas você sabia que ele quase não pôde cantar? Ainda pequeno, Aguinaldo enfrentou uma doença tão séria que os médicos achavam que ele não sobreviveria. Só que o destino tinha outros planos para aquela voz. Muita gente conhece o Aguinaldo pelo sucesso nos palcos e nas novelas, mas poucos sabem que ele começou ainda criança, lá nos microfones da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, encantando o Brasil inteiro com apenas 5 aninhos de idade. E o mais incrível, antes de ser galã da música, ele foi um rosto querido também nos cinemas, contracenando com o Grande Otelo e outros atores de renome. Também participou de filmes do Mazzaropi e tantos outros nomes que ajudaram a construir a história da nossa arte. Esse vídeo é uma viagem no tempo e também a estreia da nova playlist Memória em Cartaz, aqui no canal What Entretenimentos, onde vamos revisitar artistas, cinemas de rua, teatros lendários e os áureos tempos da TV brasileira. Então fica até o final porque você vai descobrir como o menino que quase perdeu a vida se tornou um dos maiores nomes da nossa música. É isso mesmo, fique até o final porque vamos contar este episódio de que quase Aguinaldo perde sua vida quando pequeno. E a gente vai contar em especial este episódio. E se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho, porque vem muita história boa por aí. Antes de se tornar o galã da voz que o Brasil inteiro conheceu, Aguinaldo Raiol, nascido em 1938 no Rio de Janeiro, já carregava a música no sangue. Neto de italianos e filho de brasileiros, Aguinaldo cresceu em um lar alegre, onde o talento era coisa de família. Suas irmãs, Marli e Zilma, cantavam e encantavam os vizinhos, e foram elas as primeiras a inspirar o pequeno Aguinaldo a seguir os mesmos passos. Ele estudou o primário no Rio de Janeiro, mas o destino o levou para o Nordeste. O pai, oficial da Marinha de Guerra, foi transferido e Aguinaldo completou o ginásio em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas a música o acompanhava por onde fosse. Estamos no final dos anos 40. O rádio ainda é o rei da comunicação no Brasil. É nele que o país inteiro descobre talentos e sonhos. E foi ali que um garotinho de voz forte e sorriso tímido começa a se destacar. Ele tinha apenas 5 anos e uma presença encantadora. E foi justamente essa doçura na voz que chamou a atenção de um dos programas mais famosos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o lendário Papel Carbono, conduzido por Renato Mursi. O programa era um sucesso absoluto, revelava novos talentos e imitadores dos grandes artistas da época, e foi lá, no meio de tantos calouros e microfones brilhando sob a luz quente do estúdio, que o pequeno Aguinaldo se destacou. Ele cantava com uma afinação impressionante e um charme natural que deixava a plateia em silêncio. E, a partir daí, aquele menino já não sairia mais dos corações dos brasileiros. E do rádio para o cinema seria um passo natural, e o pequeno Aguinaldo estava prestes a brilhar também nas telonas. O ano era 1948, o cinema brasileiro vivia a era do ouro dos estúdios da Atlântida, no Rio de Janeiro. Foi ali que o pequeno Aguinaldo Raiol, com apenas 10 anos de idade, fez sua estreia nas telonas no filme Também Somos Irmãos. Lembrando que durante todo esse período, ele continuou cantando na Rádio Nacional e em alguns programas. Voltando para o filme, Também Somos Irmãos é um drama usado para a época, que colocava em pauta o racismo e as desigualdades sociais de um Brasil que ainda evitava discutir o tema. A história acompanha 2 irmãos negros, Renato e Miro, que crescem em um lar de crianças brancas, enfrentando humilhações e exclusão ao longo da vida. Darei até morrer. Um dos personagens mais emocionantes do enredo é Hélio,
o menino branco caçula, e quem dá vida a ele é justamente o jovem Aguinaldo. No papel, ele mostra uma sensibilidade rara, interpretando um garoto que canta as canções do irmão, tentando unir uma família partida pelo preconceito. E o detalhe curioso, Aguinaldo contracenava com o grande Otelo, um dos maiores nomes do cinema nacional. Vamos. Olha, chama ela aqui. Eu falo aqui mesmo. Ah, vamos, Miro, não tenha medo. Imaginem só, um garoto de 10 anos dividindo cena com uma das maiores lendas da história do Brasil. Pois bem, aquele menino de olhar doce que mal alcançava o microfone já mostrava o carisma também nas telôneas e que mais tarde faria o Brasil inteiro se apaixonar pela sua voz. Depois de encantar o público como o pequeno talento do rádio e brilhar ao lado de Grande Otelo, seu primeiro filme, Também Somos Irmãos, em 1948, Aguinaldo Rayol seguiu firme no cinema. Em 1951, ele ganhou mais um papel importante no filme Maior que o Ódio, dirigido por José Carlos Burle, produzido pela Atlântida Cinematográfica, um dos maiores estúdios do Brasil naquele tempo. Um drama intenso sobre amizade, escolhas e redenção. A história fala de dois irmãos de infância, Estênio e Sérgio, e da irmã Wanda. Quando crescem, a vida separa os três. Um vira criminoso e o outro segue o caminho do trabalho honesto. E o destino acaba colocando os dois frente a frente de novo, em um confronto entre o passado e o presente. Aguinaldo interpretava o Sérgio criança num papel comovente e que já mostrava como aquele menino tinha o dom de emocionar o público, mesmo nas cenas mais dramáticas. Depois que a mamãe morreu, a Wanda só conta comigo. E comigo? Bem, ela sempre fala em você. E você ainda é só namorado. Depois ela diz que você se arrisca muito. Ah, e uma curiosidade interessante. No letreiro do filme, em 1948, o nome dele aparecia com a letra U e I no Aguinaldo. Será que é uma coincidência? Será que é um erro? Ou será que ele assinava com esse nome? Acredito que tenha sido um errinho aí na hora de colocar o letreiro. Outro detalhe curioso e simbólico, o menino ainda estava se firmando, mas já brilhava entre os grandes nomes do cinema nacional. No próprio filme, em 1951, Aguinaldo Rayol já aparecia nas páginas da Revista do Rádio do Rio de Janeiro, não como uma promessa, mas já como um dos astros anunciados do filme. Lembrando que era o seu segundo filme até então. Durante esse período, ele foi meio que obrigado a parar de cantar por causa de mudanças hormonais próprias da adolescência, que afetaram sua voz, mas o destino de Aguinaldo Rayol ainda o levaria a mais telas do cinema, e desta vez com a incomparável Dercy Gonçalves em 1957. Agora vamos para o filme Uma Certa Lucrécia. Em 1957, o Brasil estava em clima de carnaval, e o cinema também. A trama gira em torno de uma costureira de fantasias de carnaval que, exausta de preparar as fantasias, adormece lendo uma fotonovela e sonha que é Lucrécia Borgia, em meio às intrigas e paixões da Veneza do Renascimento. O filme mistura farsa, sonho e sátira. Manuel, que surpresa! Surpresa? Eu já vim aqui tantas vezes a cobrar a prestação da máquina de costura que a senhora não devia mais ficar surpresa. Com cenários riquíssimos que recriam a Veneza em estúdio. E, não à toa, ganhou os prêmios Saci de fotografia e direção de arte. E quem também aparece por lá é Aguinaldo Rayol, interpretando o amigo de Leonardo, vivido pelo ator Maurício Nabuco. Coração é um problema. E soltando a voz em uma belíssima canção. Às vezes fico a pensar como sair do dilema. Se amo
ou se deixe. Mas o cinema não foi o único palco de Hayao em 1957. Ainda em 1957, ele é contratado pela TV Tupi, no Rio de Janeiro, pelo diretor artístico Antônio Dávila, mas com o contrato incluindo um programa em São Paulo, às quintas-feiras, às 20h35, dirigido por Cassiano Gabos Mendes, ao lado de Maria Valéria. E o mais impressionante é que Hayao fazia tudo isso com apenas 19 anos de idade e seus fãs começavam a aumentar significativamente. O sucesso é imediato. Aguinaldo Hayao é eleito a revelação masculina da televisão de 1957. No ano seguinte, ele aparece em fotografia na Revista do Rádio, em 1958, ao lado de Ilza Lobo, garota propaganda de 1957, celebrando esse reconhecimento. E não era só na TV. Em 1958, Aguinaldo lança a música Prece pela gravadora Copacabana, alcançando o 3º lugar em São Paulo, ainda que no Rio não tenha entrado entre os 5 primeiros. Mas era um sinal claro, o público paulista tinha se apaixonado por Aguinaldo Hayao. Nesse mesmo ano, ele lançava seu primeiro LP e começou a se apresentar em uma das casas mais badaladas da época, a Boate Cave, em São Paulo. O sucesso na noite paulistana foi imediato. 2 meses depois, Aguinaldo concedeu uma entrevista à Revista do Rádio, dizendo que estava satisfeito com a recepção na cidade, que havia ganhado cartaz, publicidade e muitos amigos, e que até pensava em se mudar definitivamente para São Paulo, indo ao Rio apenas uma vez por semana. E foi justamente nessa fase, quando São Paulo o adotou de vez, que o cinema também abriu as portas para ele novamente. Mais do que isso, em 1958, marca o lançamento do seu primeiro LP, simplesmente intitulado Aguinaldo Hayao, consolidando sua carreira musical e mostrando que o público já o conhecia e o admirava antes mesmo do cinema caipira de Mazzaropi. E para completar, a vida pessoal de Aguinaldo também chamava a atenção. Durante esse mesmo período, ele viveu um breve romance com Claudete Soares, uma das jovens cantoras mais promissoras da TV Tupi. Os dois estavam no auge da fama juvenil. Uma história que ganhou destaque nas páginas da Revista do Rádio em 1958, na mesma edição que celebrava Aguinaldo como a revelação masculina da televisão. Mas essa parte pessoal nós não vamos aprofundar, porque Aguinaldo teve vários namoricos. Sempre falava que não casaria cedo, entre outras coisas incertas e certas que ficou no passado, até que se casou definitivamente. Jovem, bonito e talentoso, Aguinaldo Hayao já era literalmente o novo ídolo do Brasil, mas que crescia ainda mais na popularidade. O futuro ainda estava por vir. Quem era Aguinaldo Hayao fora dos palcos neste período? Vejam bem, neste período, entre uma gravação e outra, longe dos refletores, o galã da voz também tinha suas manias, paixões e curiosidades. Seu nome completo era Aguinaldo Coniglio Hayao, nascido no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, um típico garoto suburbano de origem simples, neto de italianos e filho de brasileiros. Estudou até o científico, mas sua verdadeira escola foi o rádio. Em 1956, começou na Rádio Tupi como rádio-ator e dali o Brasil nunca mais esqueceu aquele timbre único. Nos bastidores, era um jovem discreto, de hábitos simples, usava pasta de dente Colgate, não gostava de perfumes nem de joias, calçava número 38 e preferia dormir de calção. Costumava se deitar depois da meia-noite e acordar antes das 8 da manhã, e apesar do ritmo intenso, ainda encontrava tempo para praticar o seu esporte favorito, a natação. Quando menino, tinha o apelido carinhoso de Madrica e conservava uma mania curiosa, morder os lábios quando estava nervoso.
Seu coração batia por vatapá e nhoque. Sua cor preferida era verde e ele torcia de paixão pelo Vasco da Gama. No cinema, era o fã de Elizabeth Taylor e Gregory Peck, dois astros que inspiravam o seu sonho de galã, um tipo de personagem que ele mesmo admitia adorar interpretar. Aguinaldo fumava, mas dizia que o cigarro era apenas um companheiro nos intervalos das gravações e guardava uma lembrança inesquecível, a emoção de ter sido cumprimentado pessoalmente pelo presidente da República. Entre os bastidores da fama, também havia figuras importantes que o apadrinharam na carreira, as suas madrinhas artísticas, Terezinha Morango, e a Miss Brasil de 1957 e a cantora Dilcinha Batista. E se alguém procurasse por ele num dia de folga, bastava olhar para o mar, porque Aguinaldo adorava a praia, o som das ondas e o cheiro da maresia. Um rapaz simples, talentoso e disciplinado, que carregava no sorriso a leveza de quem nasceu para brilhar. E vamos ao encontro do Aguinaldo com Mazzaropi. No final dos anos 50, Aguinaldo Rayol já era um nome querido pelo público brasileiro. Desde 1956, ele brilhava na Rádio Tupi e em 1958 lançou seu primeiro LP, uma voz reconhecida nas rádios e nos programas de auditório. É neste momento que o mestre do cinema popular, Amácio Mazzaropi, o convida para participar de Chofer de Praça. A sintonia entre os dois talvez tenha sido imediata, tanto que Rayol participou de 4 filmes seguidos, Panfilmes: Chofer de Praça, 1958, Zé do Periquito, Jeca Tatu e Tristeza do Jeca. Uma parceria comum para a época e para os estilos de filmes atuados por Mazzaropi, que eram divertidos e cheios de curiosidades. Mostravam também o quanto Mazzaropi valorizava os talentos e os carismas e estrelas como Aguinaldo Rayol, mesmo porque Mazzaropi sabia que, levando os artistas de renome para o filme dele, atrairia mais ainda público aos cinemas. Então vamos para o primeiro filme. Em 1958, Aguinaldo Rayol faz uma participação pequena, mas muito especial, no filme Chofer de Praça. Era a primeira produção independente de Mazzaropi com ingredientes muito a gosto do grande público. Onde estará meu amor? Ninguém viu. Quase todo gravado na cidade de São Paulo, e nós temos um vídeo especial mostrando um dos trechos do filme, gravado em um dos locais em São Paulo, que hoje está totalmente diferente da época. Está na playlist Lugares Misteriosos e está aqui o link, aqui em cima. Voltando para Aguinaldo, ele não contracena diretamente com Mazzaropi, aparece apenas em uma ponta, que era a parte do musical, como um dos amigos do grupo que se reúne no Parque do Ibirapuera, que só tinha até então 4 anos da sua inauguração. A cena é simples, mas inesquecível. A canção foi Onde Estará Meu Amor? Era um samba-canção composto por Lina Pesce e gravado por Aguinaldo em 1958. Foi um daqueles momentos em que o talento fala por si, e mesmo com poucos segundos em cena, ele se destacou mostrando que já nascia ali a semente de uma parceria de sucesso. Curioso pensar que, enquanto Mazzaropi fazia rir, Aguinaldo emocionava, dos artistas populares, cada um com o seu dom, se cruzando pela primeira vez nas telas do cinema brasileiro. Não sabemos ao certo se o Aguinaldo também deu uma grande repercussão para este filme, mas Mazzaropi resolve chamá-lo para o outro filme, na sequência. Mas infelizmente, nesse meio do caminho, há um acidente, e vamos falar dele agora. Mas nem tudo eram holofotes e aplausos na vida de Aguinaldo Rayol. Em 1959, já morando em São Paulo, o cantor vivia o auge da fama. Se apresentava na Boate Cave, brilhava na rádio e TV Tupi, o filme Chofer de Praça sendo lançado, e curtia a nova fase no coração da cidade, em seu apartamento na Avenida Ipiranga, no elegante edifício Montreal, um dos marcos modernistas da capital. Numa manhã, ao tentar abrir a janela do seu apartamento, um acidente quase mudou tudo. Os vidros se estilhaçaram
com o impulso e os estilhaços cortaram 3 vasos sanguíneos do seu braço. Sozinho, ensanguentado, ele desceu a rua, encontrou um táxi e seguiu para o hospital mais próximo, onde recebeu 10 pontos e precisou passar por uma transfusão de sangue. O acidente o obrigou a adiar apresentações na Boate Cave e também seus compromissos na rádio e TV Tupi. Pois bem, a recuperação foi rápida e logo o público voltaria a ver Aguinaldo não apenas cantando, mas também nas telas do cinema, no filme de um dos maiores ídolos populares do Brasil para o período, Amácio Mazzaropi. Então vamos para o segundo filme, em que Aguinaldo aparece nas produções Panfilmes. Ele aparece no filme Jeca Tatu, uma das obras mais queridas de Mazzaropi, baseada no personagem de Monteiro Lobato. O filme mostra o caipira simples que enfrenta os poderosos da cidade, e Raiol entra com a voz da emoção, participando de cenas musicais que dão leveza à história. Que me traz esta canção, pois a nossa manhã já me esqueceu. Me dê a mão, vamos sair. Aqui o carisma de Aguinaldo se mistura à figura do Jeca, o cantor que traduz o sentimento popular e dá alma à trilha sonora. Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Então, vamos agora ao terceiro filme. Mazzaropi e Raiol voltam a se encontrar em Zé do Periquito. O filme é lembrado até hoje por um momento inesquecível. Aguinaldo Raiol canta ao lado de Hebe Camargo. De ternura. E assim a vida conta suavemente. Filmado nos estúdios da Vera Cruz e em locações de Santos e Itapecerica da Serra, o longa mostra o auge do cinema popular paulista e Raiol, com sua voz potente, rouba um pouquinho a cena mais uma vez. Em 1961 vem Tristeza do Jeca, e é o quarto e o último filme dessa parceria. Aqui Mazzaropi dá um tom mais melancólico ao personagem e Aguinaldo Raiol surge com um elo musical lindíssimo que traduz o sentimento do povo. É beleza, sorri a natureza no verde da mata. Ele interpreta uma das canções tema do filme, marcando definitivamente sua passagem do cinema para o estrado musical. Uma despedida simbólica das telas, mas não definitivamente, porque ele continua aparecendo em outros filmes posteriormente. Mas desta parceria, sim, se consagrando definitivamente nesses filmes da Panfilmes, como a voz de galã conquistando o Brasil. Agora vamos falar do filme Garota Enxuta, de 1959, que ficou entre os 4 filmes do Mazzaropi. Era um musical entre dois mundos. Depois da participação em Chofer de Praça, em 58, Aguinaldo já era um nome conhecido. Então, ele, no ano seguinte, volta às telas, mas dessa vez em um registro bem diferente. Ele participa do filme Garota Enxuta, uma comédia musical dirigida por J.B. Tanco e produzida pela Herbert Richards, os mesmos estúdios que faziam os grandes sucessos da época. O roteiro era de ninguém menos que Chico Anísio, ainda assinado por Francisco Anísio. Eu desejo falar um assunto pessoal. Com licença. Avózinha, a senhora me vê? Me disseram que posso cantar o que quer. Então, eu vou cantar aquela música que a senhora tanto gosta, Luar de Paquetá.
nessas noites dolorosas. E o seu filme foi idealizado como um grande espetáculo comemorativo, reunindo artistas consagrados da rádio e da TV brasileira. Vai deixar é um céu profundo que começa neste mundo. A produção se encerrava justamente na inauguração de Brasília, simbolizando o início de uma nova fase para o país e também para a cultura popular. No elenco, nomes de peso como Grande Otelo, novamente, Emilinha Borba, Nelly Martins e, claro, o jovem Aguinaldo Raiol interpretando Rafael. A trama mistura humor, música e bastidores de um programa de televisão. Um verdadeiro retrato do Brasil nos anos 50, em plena era do ouro dos auditórios e das rádios. Raiol aparece em movimentos musicais mostrando exatamente porque já era considerado o galã da voz, que já sabia como encantar todo o público das salas de cinema, quanto das rádios e da TV. A partir dos anos 60, o nome Aguinaldo Raiol já era sinônimo agora de sucesso. Ele conquistava o Brasil com sua voz poderosa e presença marcante, se firmando no auge. Um verdadeiro galã romântico, dono de um timbre inconfundível. Teve a oportunidade de comandar seus próprios programas de televisão, como Aguinaldo e as Garotas, na TV Continental, São Paulo, Meu Amor, Aguinaldo Raiol Show e Corte Raiol Show, estes três da TV Record. Além disso, também foi uma das grandes atrações da primeira edição do lendário programa Jovem Guarda, com sucessos como Tormento de Amore, Panis Angélicos e Pai Nosso. Sua voz gravou cerca de 30 álbuns entre LPs e CDs. A música Tormento de Amore rendeu tanto que Aguinaldo lançou, no fim do mesmo ano de lançamento da obra, 1999, um projeto inteiro só interpretando composições em italiano. Lembrando que esta música é a abertura da novela Terra Nostra, da Rede Globo. Mas o Aguinaldo dos anos 50, garoto de bom sucesso, tímido, sonhador e cheio de talento, foi quem abriu o caminho para essa lenda da música brasileira que o público tanto amou, ama e vai continuar amando. Antes de encerrar, um fato bem interessante eu vou contar agora, que vocês estão aguardando desde o início do vídeo. Antes de tudo isso que contei, da fama, da televisão, do cinema e até mesmo antes de Aguinaldo nascer, lá estava o destino, escrevendo uma história de amor que daria voz a um dos maiores artistas do Brasil. Num dia de folga, o sargento da Marinha, Agnello Vasconcelos Raiol, passeava com amigos pelo bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, quando ouviu, vindo de uma varanda, uma moça cantando lindamente. Encantado, ele não resistiu e disse: "Você canta como uma italiana, poderia se apresentar no Scala em Milão." A moça sorriu, e não era para menos. Ela realmente era descendente de italianos. O nome dela, Rosita Coniglio. Dali nasceu um namoro e logo o casamento. E no dia da cerimônia, Agnello confidenciou algo bonito demais para ser esquecido no ouvido de Rosita: "Quero que nossos filhos tenham a sua voz." E parece que o desejo foi atendido, mais que atendido, abençoado. O casal morava na rua Clemencial e foi ali que nasceu Aguinaldo Raiol. Um tio resolveu levar as crianças aos correios e telégrafos, onde se faziam gravações de discos de papelão. Naquela tarde, o pequeno Aguinaldo, com apenas 3 aninhos, gravou a sua primeira música, acompanhado de um amigo que batucava numa caixa de fósforo. E foi ali que tudo começou. Depois dessa gravação, todas as noites ele era levado às casas de amigos da família para cantar, até que um dia uma tragédia quase interrompeu essa história. Aguinaldo adoeceu gravemente com uma condensação pulmonar. Não sabemos se dos exames da época se eram tão assertivos, mas, se positivo, era um sinal importante que não deveria ser ignorado, pois pode indicar condições como pneumonia, tuberculose,
câncer de pulmão, entre outras patologias pulmonares que requerem atenção médica imediata. A febre não cedia e os médicos já não sabiam se ele resistiria. As irmãs não saíam do lado dele e sua mãe, Rosita, fez um pedido que parece ter ecoado por toda a vida do filho. Meu Deus, me acuda, salve meu filho. E o pedido foi atendido. E não só atendido, novamente, ele foi abençoado, porque aquele menino frágil que quase não a sobreviveu, cresceu e se tornou uma das vozes mais marcantes da nossa música, um artista completo, querido e respeitado por gerações. Esse foi o começo de Aguinaldo Raiol, o galã da voz. E mais uma curiosidade, Aguinaldo Raiol não gostava de ser chamado o galã da voz, porque ele achava que outros artistas mais antigos, inclusive, tinham a voz de galã. E é com essa história emocionante que a gente encerra o primeiro episódio da nossa série Memórias em Cartaz aqui no canal What Entretenimentos. Se você curtiu esse mergulho na história, já deixa o like, comenta aqui embaixo que você lembra do Aguinaldo e se inscreve no canal What Entretenimentos para acompanhar nossa nova playlist Memórias em Cartaz ou qualquer outra playlist que nós temos aqui no canal, que são super interessantes, como Patrimônios em 3 Minutos, Lugares Misteriosos, Virou Fã, entre outros. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!